Vamos aguardar entrar mais gente. Oi. Vamos aguardar entrar mais gente, tá? Que eu entrei agorinha. Boa noite. Oi, boa noite. Bom, eu vou então começar. Quem quiser pega, né, no caminho, depois rever no IGTV ou ver no YouTube, tá? O tema de hoje, então, né? Primeira coisa, né? Você sabe exatamente com quem você está lidando, né? Eu coloquei. A gente convive com muitas pessoas, parentes, amigos, pessoas que nós conhecemos, achamos que conhecemos muito bem ou não, né? E às vezes nós temos surpresas agradáveis e outras nada agradáveis. Hoje o tema é exatamente falar sobre as personalidades tóxicas. O que seria isso, né? Um comportamento tóxico, na verdade, né? As pessoas apresentam um comportamento tóxico. Eu até coloquei aí, mais ou menos isso. É quando a pessoa toma algumas atitudes indesejáveis e desagradáveis, né? Tipo violência psíquica, física, emocional, crueldade, negativismo, manipulação, egoísmo, vitimismo, etc. O que acontece é o seguinte, muitas vezes nós temos pessoas por perto, às vezes é uma pessoa que até um parente seu, pode ser um companheiro, pode ser uma pessoa, um filho, né? E essas pessoas estão ali no nosso dia a dia e a gente não conhece muito bem o que está por trás de certas demonstrações de comportamento que aquela pessoa demonstra. Eu não quero entrar em teses de diagnóstico, porque o diagnóstico de distúrbio vamos dizer assim, de comportamento, ou no caso na verdade, são distúrbios de personalidade, né? É uma coisa vasta, né? Só o DSM-5 fala de 10 distúrbios de personalidade diferentes. Eu acho que nós podemos tocar em algumas coisas para alertar as pessoas, na verdade, que estão convivendo com outras pessoas de determinados tipos de comportamento que podem ser muito perigosos, né? Que a gente não percebe o que está por trás daquilo, né? E podem prejudicar tanto a essa própria pessoa quanto a nós, né? O que acontece muito, por exemplo, né? Você conhece uma pessoa, faz uma amizade, a pessoa é muito simpática, geralmente as pessoas com distúrbio a gente fala distúrbio de caráter na terapia psicanalítica, né? Para a psiquiatria seriam, na verdade, transtornos de personalidade. São pessoas que são muito felizes, agradáveis, risonhas, querem te agradar o tempo todo, aparentemente, pelo menos no começo, te ganhar, né? E você acha aquelas pessoas muito assim, sei lá, agradáveis, simpáticas, sorridentes,
E o tempo vai passando e você vai percebendo que tem alguma coisa que está errada, né? Porque essas pessoas não têm uma empatia real. É uma coisa muito superficial, elas não se importam com o outro, né? Na realidade, elas não têm um comportamento de cuidado do outro, de machucar ou não o outro. O que interessa é ela conseguir o que ela deseja. Ela sempre tem em mente o que ela quer, até onde ela quer chegar, o que você pode dar a ela, né? O que você tem a dar a ela que interessa a ela. Isso é um tipo de personalidade, tá? Não é todo mundo que vai agir dessa forma, tá? Vamos dizer assim, os outros distúrbios podem apresentar outros tipos de comportamento, mas é um comportamento muito comum, né, nos psicopatas, que é o nome mais generalizado que a gente usa, né? O psicopata, ele quer alguma coisa de você, né? Ele quer alguma coisa que não é uma coisa que você está afim, provavelmente, de dar. Seja dinheiro, seja alguma coisa pessoal, seja poder, né? Enfim, ela está interessada em ganhar a sua confiança de alguma forma para chegar a algum resultado com você. Isso acontece também em casais. Infelizmente, a gente está vendo isso na pandemia, né? Casamentos onde a pessoa acha que casou com uma pessoa de determinada maneira, de uma determinada personalidade, e quando ela vai ver, aquela pessoa chega até a agredi-la, né? As mulheres estão aí sofrendo muito nessa pandemia com relacionamentos tóxicos extremamente perigosos, né? Existem até pessoas que chegam a matar, porque o psicopata ele tem um comportamento que pode chegar a uma agressividade muito grande, né? Quando eles estão muito irritados, eles perdem essa noção, né? Não existe essa noção do que o outro, vamos dizer assim, eu vou matar uma pessoa, eu vou cometer um crime, isso não existe para eles, né? E não existe também, por incrível que pareça, para eles, uma sensação de eu vou me prejudicar. Não existe este tipo de pensamento, né? Existe um desejo de posse, porque amor não há, de forma alguma, né? Não é amor. Um psicopata é incapaz de amar, né? Ele não consegue sentir amor por ninguém, por coisa alguma, né? Ele tem sempre algo que ele quer. Ele quer manipular, principalmente manipular. Aliás, a manipulação é uma característica muito comum desses distúrbios, né? Às vezes você faz um diagnóstico e, em cima daquele diagnóstico mal feito, você vai perceber que aquela pessoa, no fundo, não é aquilo, ela é outra coisa. Vou tentar explicar melhor, né? O diagnóstico psiquiátrico, ele tem que ser muito bem feito, né? Eu não sou psiquiatra, eu sou psicóloga, e a gente faz o diagnóstico de uma forma um pouco menos, vamos dizer assim, rotulada, né? A gente tenta fazer um diagnóstico mais dinâmico, mas o psiquiatra faz o diagnóstico, né, para até medicar quando é necessário. Mas isso pode dar erro, né? Eles têm uma forma, às vezes, de até atuar, né? Uma atuação, né? Sabem como, por exemplo, uma pessoa que é, entre aspas, louca, se comporta, e ela atua como se fosse louca. E ela acaba enganando, de verdade, né? Até mesmo um perito. E por trás disso tudo, ela quer manipular. Ela quer manipular alguém, ou ela quer manipular um marido, uma esposa, um filho, um irmão, um parente, uma mãe, um pai, né? Ela se conforta com aquilo, né? E ela acaba fazendo o que ela quer. Ela lida com as pessoas de uma forma como se ela fosse uma criança,
uma criança que, vamos dizer assim, precisa disso, precisa daquilo, nunca está satisfeita com nada, né? Ela usa todo, vamos dizer assim, o conhecimento que ela leu a respeito daquela doença para se justificar e fazer uma cena, né? Uma cena de uma doença que ela, na realidade, ela não tem. A gente não considera psicopatia doença. A gente considera a psicopatia um distúrbio de caráter, sem cura. Essa que é a verdade, né? Existem alguns distúrbios de personalidade, por exemplo, na psiquiatria, né? Borderline, distúrbio de personalidade borderline, que teria tratamento. São pessoas extremamente carentes, no sentido de que elas não conseguem viver sozinhas. Elas precisam sempre de alguém para cuidar delas, mas de uma forma muito narcísica, de uma forma muito assim, como se fosse um bebê. Elas não sabem fazer as coisas por si. Elas têm que ter alguém para tomar conta, né? E elas manipulam também essas pessoas através de sentimentos. Elas às vezes agridem, elas se irritam com muita facilidade, elas qualquer coisinha explodem, têm um temperamento muito, muito, muito assim, sabe, que varia facilmente, assim, como ela, uma hora ela está irritada, aquilo passa, vum, né? No caso, a gente tenta, sim, o tratamento terapêutico, tá? Outro tipo de personalidade também é o narcisista. O narcisista, ele já diz o nome, né? Narciso. Narciso olhava para a própria imagem no espelho, né? Se admirando, né? Aparentemente, essas pessoas são muito assim... Nossa, elas se acham maravilhosas, elas se demonstram maravilhosas. Você compra essa imagem, inclusive, nossa, fulano se acha e é maravilhoso, né? São pessoas que geralmente buscam sempre estar perto de pessoas de um nível muito alto, principalmente em termos de valores financeiros, né? De status. São pessoas que gostam de coisas boas, são pessoas que gostam de falar que tem isso, que tem aquilo, que são isso, que são aquilo, e não admitem críticas de jeito nenhum. São muito, muito, muito... elas respondem com uma facilidade muito grande, de forma agressiva, a uma crítica, né? Não sabem escutar uma crítica. Enfim, e no fundo, né, eu acho que da outra live que eu falei da insegurança, eu falei mais ou menos sobre isso. São pessoas que são muito, 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 muito inseguras. Elas não se acham isso de verdade. Na verdade, elas são extremamente frágeis. Isso tudo é uma espécie de persona, né? Uma personagem que ela atua, né? E aí elas têm ataques, às vezes, de fraqueza, que você fica apavorada. Você fica assim, mas como fulano, né, que é tão isso ou aquilo, tem um ataque desses? Mas tem, né? Você fica espantado. Mas todas essas pessoas, né, esses tipos de personalidade, vamos dizer assim, de caráter, não importa, a gente tem que tomar muito cuidado porque estão aí e a porcentagem não é pequena. Estão em lugares, inclusive, que às vezes a gente não tem como fugir exatamente delas. Porque você às vezes tem um chefe assim, você tem uma pessoa dentro da sua família assim, né? E você não tem como pegar e sumir, fugir disso, né? Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado para você não virar um joguete. Tem que tomar cuidado para você não entrar no jogo doentio e ser uma vítima. Porque, na realidade, essa questão de ser vítima, né, não existe. Né? Ninguém é vítima de ninguém.
Você pode não estar bem com a sua autoestima, você pode não estar bem para reconhecer que aquilo ali tem alguma coisa errada, que aquela pessoa está te manipulando, aquela pessoa está te maltratando, né? Existem vários tipos, por exemplo, de casais onde não existe agressão física, mas existe a agressão verbal, a agressão psíquica, né? O companheiro ou a companheira começa a detonar o outro, dizer que a pessoa é, sei lá, por exemplo, burra, não sabe nada, começa a destruir a imagem do outro, e isso também é uma forma de violência, né? Isso, inclusive, hoje em dia é reconhecido como uma forma de violência numa delegacia. Você pode fazer um BO contra uma pessoa que faça isso com você. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção muito com quem a gente está lidando, né? Com quem a gente está no dia a dia se relacionando. E não é muito fácil quando a gente não está bem, né? Quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente quer tanto, às vezes, o carinho do outro. E essas pessoas são tão, às vezes, assim, agradáveis, porque elas querem te manipular e elas sabem exatamente aonde puxar o teu saco, aonde te pegar no começo, né? Que você entra, você acaba achando que aquilo ali é legal. Só que com o tempo você vai perceber que não é bem assim, né? E aí você já está enredada numa história complicada. Você já está enredado numa situação que você já nem sabe mais como é que você vai sair. E aí, como é que se faz para sair? Aí é que tá. Bom, o ideal, né, é que todo mundo se conhecesse, eu acho. A terapia, né, a psicoterapia, existem vários tipos de terapia, né? Eu sou psicoterapeuta, mas eu não vou puxar a sardinha para o meu lado. Existem vários tipos de tratamentos, né? Eu acho que o que importa é buscar o autoconhecimento, é você se conhecer, é você se fortalecer, é você saber quem você é, né? É você não ter essa carência, né, a ponto de se entregar a uma relação doentia, né? Porque aí é que a coisa complica. Quando você está muito carente, você pode cair nas mãos perfeitamente de um tipo desses, entende? E a busca por uma terapia, uma solução, né? De eu estou sofrendo, o fulano está fazendo maldade, está fazendo isso, está fazendo aquilo. O fulano não vai mudar. Você que tem que buscar sair disso. E se você entra no jogo, alguma coisa está errada. Você está se espelhando alguma parte doente sua também nessa história. Porque é lógico que quem entra de cabeça numa situação dessas tem um lado que não está legal, né? Tem um lado que está doente, sim, e precisa de tratamento. Essas pessoas, alguns casos têm tratamento, outros casos não têm tratamento, né? A gente sabe de famosos psicopatas que, né, da história, que não, o cara mata e fala e conta o que ele fez, como se ele estivesse falando assim, eu fui ali na esquina comprar um cigarro, blá, blá, blá. Tranquilamente. Esse é o psicopata clássico, né, que faz até assassinatos mesmo em série, etc. Não digo que todo mundo é assim, não vamos levar aos extremos. Mas essa capacidade de manipular, vitimizar-se também, né? Se fazer de vítima para o outro. Eu sou um pobre coitado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho. E ele nunca busca nada para ele, né? Ele nunca busca sair da própria situação que ele está aparentemente afundado e sempre pedindo ajuda para os outros, ou para a família, ou para uma mãe. Se encosta, literalmente se encosta, né? Essa pessoa com certeza tem mais do que um problema, vamos dizer assim, psiquiátrico
vamos dizer assim, normal. Vamos dar exemplos. Toda pessoa que tenha um problema tipo uma esquizofrenia, ela pode trabalhar, ela pode se tratar, ela pode tomar remédio. A gente sabe, eu tenho a experiência de ter trabalhado inclusive em hospital psiquiátrico, que a gente consegue tirar essas pessoas do hospital e trazê-las para a vida. Essa é a intenção, né, de uma internação hoje em dia. A internação, quanto menos tempo for, melhor, né? E o que importa é que a pessoa retome a vida social dela, que ela volte a trabalhar, que ela volte para a família, que ela volte a ter uma vida normal, né? A esquizofrenia não impede que a pessoa trabalhe, que a pessoa tenha a vida dela. E pode ir diminuindo os episódios de surtos, né? Se a medicação for bem feita, se ela tiver um atendimento psicoterápico bem feito, né? Ela vai voltar. Outros tipos de doença, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vamos lá, né? Tipo o bipolar, né? Também são pessoas que têm um probleminha, que vai tomar uma medicação e vai viver a vida tranquila, né? Existe N categorias psiquiátricas que a gente sabe que a maioria delas, né, tem cuidados, mas tem solução, né? Tem como conviver e tem como voltar à vida normal. No caso dessas personalidades, né, que eu estou falando, né, é diferente, porque é difícil você detectar o que está acontecendo de verdade, né? Porque a pessoa age de uma forma que ela sabe o que ela está fazendo, não é uma coisa inconsciente propriamente. Existe uma ideia do que ela está fazendo. Ela tem vamos dizer assim, um desejo a realizar, né? E geralmente é de fazer você fazer algo que ela quer, né? Que você realmente responda a alguma coisa que ela deseja. São manipuladores por excelência, né? Existem muitas teorias a respeito dessas situações, né? Desde a época de Freud já se falava, né, de psicopatia, já se falava desses casos. É complicado porque a psicanálise fala de uma forma e, vamos dizer assim, a medicina de outra. Existem várias escolas também, né, na psicologia, mas enfim, o que importa mesmo, a essência de tudo, é que são personalidades tóxicas, são pessoas tóxicas. Por que tóxicas? Porque vão te prejudicar. Se você permitir, elas vão te prejudicar, né? Se você não estiver bem, se você não estiver sabendo como você está também, né, e você estiver carente, ou você estiver, sei lá, seduzido de alguma forma por aquela pessoa, você pode cair no conto do vigário, né? A gente sabe, inclusive, que tem pessoas que fazem literalmente contos do vigário, né, para que os outros caiam, né? Existem coisas do dia a dia, mas eu acho que o que interessa aqui mais para a gente é essa, vamos dizer assim, essa ligação com pessoas próximas, né? Com pessoas que estão com você dentro de casa, às vezes. E essas manifestações, né, estranhas, vamos dizer assim, de comportamento, elas se dão às vezes desde a infância. Você percebe desde criança, porque tem um componente genético e tem um componente comportamental, né? Então, a coisa pode tanto deslanchar para um lado muito negativo, dependendo de como foi o meio que essa criança foi criada. Se teve pais, por exemplo, que passaram muito a mão na cabeça, que deixaram a criança ser muito assim dependente, ou então, no caso do narcisista, você é o máximo, você, sabe, sempre passando a mão na cabeça.
Então, elas estão facilitando que esse tipo de gene, né, que já está lá bonitinho, quietinho, que ele vá se desenvolver, né, que ele vá dar asas, né, a isso tudo, né. É complicado. Quando a gente atende criança, a gente tem que tentar perceber se aquilo também está ali de alguma forma, né. Eu nunca peguei, para ser sincera, crianças com, graças a Deus, com esse tipo de distúrbio, mas eu sei que existe. E também pode irromper na adolescência. Geralmente aos 15 anos, a partir dos 15 anos, elas começam a demonstrar isso. Isso aparece muito em colégio, no comportamento com colegas, né? E é complicado. Tem uma pergunta aqui. Como agir com mães narcisistas, competitivas com filhas? Pois é, isso eu sei que existe. Eu já tive várias pacientes que sofreram disso. Por incrível que pareça, nem todo mundo nasceu para ser mãe, como as pessoas pensam. Ah, não, ela é mãe. Essa coisa da maternidade na mulher não é uma coisa assim tão óbvia, né? Ela é uma coisa óbvia para algumas, porque está aqui dentro o desejo de ser mãe. O desejo de ser mãe não é em qualquer mulher, não nasce com a mulher. Isso é uma fantasia, né? Tem mães que são mães porque casaram, ficaram grávidas, tiveram um filho, enfim. E aí, às vezes, acontece a competição mesmo, né? Se ela tem uma personalidade narcisista, começa a competir com a filha, às vezes. Às vezes ela tem inveja e ela começa a demonstrar essa inveja, atacando a filha, né? Atacando com vários tipos de ofensas mesmo, tipo, querendo diminuir a pessoa, querendo colocar a pessoa num lugar menor. Às vezes elas querem ter as mesmas coisas que as filhas. Eu conheci um caso que a mãe tinha os mesmos gostos. Ela queria usar as coisas que a filha usava, por incrível que pareça, assim, como se ela fosse uma mocinha, né? É muito ruim para a criança conviver com uma coisa dessas. Eu recomendo que a pessoa, primeiro, tente se proteger no sentido seguinte: buscar um tratamento, porque isso marca profundamente, né? A falta de maternidade, a falta de uma mãe, né? Como diria o Winnicott, uma mãe suficientemente boa, né? Causa muito estrago, né? No ego, causa muito estrago na autoestima da pessoa, né? Essa pessoa vai crescer insegura, essa pessoa vai crescer com muita carência de muita coisa, ela pode ter um comportamento muito carente. Então, a primeira coisa é reconhecer isso e buscar tratamento, né? Agora, não deve bater de frente com esse tipo de mãe, porque não vai adiantar nada. Você tem que começar a criar uma espécie de coraça de saber que você não é aquilo que ela está te dizendo. Você não é feia, você não é burra, você não é, sei lá, a pior pessoa do mundo, entende? As críticas são muitas, mas não quer dizer que você vai escutar e vai acreditar nas críticas. A gente tem que aprender a filtrar o que essas pessoas dizem, né? A gente é que tem que aprender, na realidade, a lidar com essas pessoas, porque elas não vão mudar, né? Nós é que temos que criar os nossos filtros para não entrarmos no jogo dessas pessoas e percebermos, né, que às vezes você percebe que tem alguma coisa errada, que aquela pessoa ali, engraçado, não tá batendo, né? E principalmente com relação à parte da empatia. São pessoas que geralmente, nesses transtornos, de um modo geral, elas não têm muita empatia, né? Elas não são amigas, elas não sofrem o teu sofrimento, elas não te escutam, elas não têm um retorno com você de forma alguma, né? Nem com ninguém.
Exemplo, assim, que você pode perceber, uma coisa muito comum. Você está com aquela pessoa, vamos supor, numa reunião, e ela está com uma amiga. E ela está lá tratando bem a amiga, conversando com a amiga, e ela sorri para a amiga, ela trata a amiga, né, na hora, assim, aparentemente bem. Aí chega um momento, a menina a amiga sai e vai embora. Ela vira para você e começa a falar mal dessa pessoa. Mal mesmo. Ah, é fulana isso, fulana aquilo, fulana isso, fulana aquilo. E você fica assim, hein? Como? Isso é muito comum, sabe? Porque aquilo tudo é falso, né? Não existe de forma alguma um sentimento por aquela pessoa, um sentimento real de amizade. Não existe, né? É um teatro, é uma, sabe, uma encenação. E quando as pessoas não estão bem, elas às vezes precisam tanto dessas encenações que elas compram essas encenações. Isso é muito perigoso. A gente observa isso. É uma coisa fácil. Isso aí, se você prestar atenção nos comportamentos das pessoas, você começa a captar, né? Ou a pessoa te procura depois de sei lá quanto tempo, não te vê há não sei quantos anos, e vem com uma história, que saudade, tal, tal, e de repente ela te faz um pedido de uma coisa qualquer, né? Por que essa pessoa te procurou, não te procurou antes, se ela gosta tanto de você, por que vocês... E vem pedir alguma coisa, quer dizer, o interesse ali é outro, não era em ver você, não era estar com você, não era conversar com você, né? Não era a sua pessoa, né? Enfim, não é tão difícil quanto a gente pensa perceber, é que a gente fica cego. Elas fazem muito teatro. Isso eu tenho, assim, muita experiência de já ter visto, né? O teatro é grande, né? E se você for um pouquinho mais, vamos dizer assim, ingênuo, né? Você pode cair nesse papo. Só que a ingenuidade, na realidade, também, às vezes, é uma carência, né? Você tá querendo afeto. E aquela pessoa está te prometendo uma coisa falsa, né? E os casais estão aí hoje em dia para mostrarem a gente como tem, né, homens que manipulam mulheres e até com os filhos, né? A gente vê muito isso, né? Os números falam por si, né? Os números das pessoas que estão sendo agredidas, das pessoas que estão sendo mortas até, né? Os casos que se vê nas delegacias, né, de homens que batem nas mulheres, que ofendem as mulheres, né? Eu tenho uma amiga em particular que ela me contou o caso dela há pouco tempo, eu nem imaginava, é uma pessoa do meio da saúde mental, e eu não sabia, ela viveu 10 anos com uma pessoa, um casamento extremamente assim, muito deplorável, né? Ele não agredia fisicamente, mas ele agredia psiquicamente, né? Ele xingava, ele reclamava, ele falava coisas horrorosas, destruía a imagem dela, detonava a imagem dela, né? Muito difícil. E é difícil sair, porque quando você entra numa relação, um casamento, por exemplo, você está fazendo um sonho, né? A mulher tem muito isso. Ela é criada naquela fantasia de ter um príncipe encantado, vai achar um marido, uma metade da laranja, né? A história da alma gêmea. É um negócio muito, assim, conto da carochinha, né? Na realidade não existe essa história de príncipe encantado, não existe metade da laranja, né? Existem pessoas, né, pessoas que têm afinidades ou não, né? Então, aí a pessoa se faz de um cavalheiro, se faz de um, né?
parece que ele, no começo ele saca tudo que você precisa ouvir, tudo que você precisa escutar, e você fica encantada, acaba que aquele relacionamento caminha, e um belo dia você casa, e um belo dia essa pessoa começa a demonstrar quem verdadeiramente essa pessoa é, né? Por qualquer coisa que o desagrade, porque inclusive são pessoas que não aguentam, né, a frustração. Frustração leva à agressão, seja verbal, seja física, né? Não são pessoas facilmente irritáveis, não têm muito limiar de paciência com as coisas, inclusive, né? Não tem. Então, por esses, né, esses atalhos, a gente começa a perceber, né, quem são essas pessoas. Porque é claro que uma pessoa, se você parar para pensar que gosta de você, né, que realmente é teu amigo, teu namorado, enfim, teu filho, tua mãe, o que for, que gosta de você, ela não vai te atacar, né? Eu acho que uma irritação, um caso ou outro, né, todos nós temos momentos de irritação, mas manipular, né, qualquer tipo de violência, seja psíquica, né, porque não é uma questão de dar uma bronca, é uma questão de ser realmente agressivo, é falar coisas que a pessoa fica um lixo, ela se sente completamente derrotada, né? É colocar a pessoa assim no tapete, né? Não é uma briga qualquer que acontece com todo mundo, né? Uma discussão, é uma coisa que acontece com qualquer, sei lá, entre qualquer pessoa, né? Discussão normal. Mas no caso não, é alguma coisa que te fere muito, é uma coisa que te bota muito para baixo, que te coloca embaixo, no fundo do poço, que você começa a acreditar, se bobear, que você é aquela porcaria toda, né? E você começa a também fazer tudo que aquela pessoa quer que você faça. Você fica desesperada sem saber como que eu vou agradar, né? É complicado isso. Mas vejam bem, eu deixo claro isso. A questão de vitimização, a vítima, né, a pessoa que sofre isso, ela pode demorar a perceber que tem alguma coisa errada. Mas a vitimização, a gente não pode ficar nessa história, né? Eu sou vítima do fulano. Na realidade, alguma coisa em você não estava bem que você também não percebeu. Você se deixou cair naquilo. Você não estava legal. Você estava com alguma parte sua, né, doente. Você se deixou levar por aquilo porque você não teve, nada que desse aquele estalo em você, porque tem muitas incoerências, né? Se você perceber as histórias, se você escutar histórias, tiver curiosidade, se você vê novela, inclusive, se você vê filmes, você vê como esses personagens, né, de filmes e novelas, etc., de livros e tudo, como essas pessoas têm momentos que você percebe que tem alguma coisa errada, que aquilo ali não está coerente, né? Que aquilo ali tem alguma coisa que realmente está estranha. O que será que... falou uma coisa, de repente fala outra, sem querer, né? Solta... Você fica assim, ué, não estou entendendo, né? São pessoas que não têm a menor fidelidade nenhuma, né, com você. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta. Tem como se proteger de pessoas tóxicas quando for inevitável? Criar a tal coraça é um jeito? É inevitável. É difícil porque quando é uma pessoa da família, ou um parente, ou até um chefe no teu trabalho, como é que você vai fazer, né? Você vai se demitir também, para não, né? Você tem que lidar com aquele chefe. Tem que criar tal coraça, assim.
Você tem que aprender a descobrir em você o que você tem de forte que você não deixa o outro te abalar tanto. Tipo, você é burra. Você sabe que você não é burra. Entendeu? Se você tá bem com você, você sabe que aquela agressão que o teu chefe fez para você, aquela agressão não cabe, né? É um problema que ele tá querendo te passar. Ele tá querendo que você acredite naquilo, né? Mas você não é isso. A gente tem que saber quem a gente é. Acho que o grande, né, vamos dizer assim, despertar para a vida é sempre se conhecer. É sempre buscar o autoconhecimento. Eu sempre falo isso. As pessoas acham que terapia é só para quem está mal. Esse mal é tão relativo. A terapia é uma busca de se conhecer, porque a gente não se conhece. A gente tem o nosso inconsciente, tá lá, as coisas que nós não gostamos desde a infância, que nós não temos como lidar, nós jogamos como se fosse um lixo, né? Para lá para o inconsciente, a gente esquece que aquilo fica lá e aquilo fica criando fantasias, aquilo fica fermentando e sai em forma de sintoma, né? Ninguém escapa disso. Todos nós temos problemas. Todos nós. Não tem gente normal. Não existe essa coisa da normalidade. O que é normal? Seria o super-homem? Talvez, não sei. Não tem, entendeu? Todo mundo tem suas questões, todo mundo tem seus trauminhas, todo mundo tem suas histórias. Cada um tem, né, seu histórico e passou por coisas que não foram fáceis. Então nós temos que buscar esse autoconhecimento. O autoconhecimento traz força, sim. O autoconhecimento é que faz com que a gente saiba quem a gente é, onde a gente está pisando, o que a gente quer da vida, inclusive, quem a gente quer na nossa vida, inclusive, né? Porque isso é muito importante. Quem a gente quer na nossa vida? Né? Que tipo de pessoa você quer perto de você? Quem é que você vai levar no teu caminho junto? Que tipo de amigo? Que tipo de companheiro? Que tipo de filho, mãe, pai? O que for. Eu conheço pessoas que, infelizmente, tiveram, inclusive, uma coisa muito chata, mas é uma realidade, que colocar os pais mais velhos, né, em casas de idosos, coisa horrível, as pessoas vão achar. Mas e quando a tua mãe é tóxica? Como é que você vai conviver com ela se você, por exemplo, não tem uma irmã, um irmão, e você fica com essa pessoa, né? Veja bem, existem vários tipos, né, de casas de cuidado de idosos. Você pode colocar numa excelente casa de cuidado. Você não tem que arrastar as correntes, né, que essa pessoa quer que você arraste pelo resto da sua vida. Isso não é positivo nem para você nem para a pessoa. A pessoa vai levar você para o buraco junto, ela tem esse direito. Quem é que acha que uma pessoa tóxica tem o direito de levar você para o ralo? Seja quem for essa pessoa tóxica. Acho que ninguém tem esse direito, né? A gente não tem que ir para o ralo, seja lá por quem for, porque aquilo não vai resolver. Não vai salvar você e nem vai salvar a pessoa. A gente tem que tomar uma atitude. Às vezes é uma atitude que não agrada e que não agrada aos outros, porque as pessoas têm uma visão, às vezes, crítica dessas posturas, mas só você sabe o que você está passando com essa pessoa. Só você sabe o que é melhor para você. Você pode terminar um casamento com um homem rico, que todo mundo, mas meu Deus, o fulano é um gentleman, né? Como é que você vai largar? Largando, né? Porque é melhor para você. Você vai ser muito mais feliz, né, vivendo uma vida talvez mais simples, do que aguentando aquela coisa ao seu lado, aguentando aquela pessoa o tempo todo te detonando, né?
aguentando uma pessoa que está ali te comprando às vezes, te dando joias, te dando roupas, te dando coisas e te destruindo por outro lado. Adianta alguma coisa isso? Eu acredito que não. Eu acho que até é uma troca muito cara, né? Sai mais caro do que se pode imaginar. Acaba com a sua saúde mental. É esse o preço. Essas relações, aliás, acabam com a nossa saúde mental. É o preço que se paga. Então, acho que a gente tem que pensar muito a respeito disso, quando a gente percebe que está com esse tipo de pessoa do lado. Se é uma pessoa que você, né, um chefe, um colega de trabalho, que você pode, né, botar um pouquinho de lado, né, responder o que você puder, fazer ouvido de surdo, beleza, ótimo. Mas a coisa fica muito mais difícil quando realmente é um parente, quando realmente é uma pessoa que você até tem uma afetividade, você tem que trabalhar isso até para você ver que aquela pessoa não pode te dar mais do que isso, que aquela pessoa não vai te dar mais do que isso, que é aquilo que você tem como parente, né? Seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, e que é muito complicado, sim, é muito difícil, é muito doloroso, mas é mais doloroso ainda perder a sua saúde mental, porque você não vai conseguir salvar os dois, né? A menos que existisse da parte do outro, né, uma necessidade também de se tratar. Isso serve para as relações de um modo geral, eu acho, sabe? Quando a pessoa tem alguma coisa que ela sabe que ela não está bem, que ela está jogando em cima de você, ela tem esse clique, né? Eu estou precisando me tratar. Aí você vê que ela não é uma pessoa destrutiva, tóxica. Ela percebe que tem alguma coisa errada e ela vai buscar o tratamento. Porque ela está prejudicando a você, às vezes ela está prejudicando teus filhos também. Enfim, quando isso acontece, essa pessoa, a gente não pode dizer propriamente que ela é uma pessoa tóxica. Ela pode ter problemas, lógico, mas ela sacou que ela estava fazendo mal a você, né? É diferente, veja a diferença. Uma pessoa tóxica mesmo, ela não vai buscar tratamento. Ela não quer saber. Ela não tem empatia, cara. Ela não vê em você o sofrimento. Ela não tá nem aí. Ela vai continuar cobrando de você coisas absurdas e não vai buscar uma solução, porque ela não vê e não quer saber se você está sofrendo, né? Não quer mesmo. Não há esse tipo de visão, enfim. E as pessoas às vezes ficam se enganando. Não, um dia ele vai cair na real, ou ela vai cair na real. E não vai. Essa é a verdade. É difícil falar sobre esse assunto porque não é um assunto muito agradável, né? Mas a gente tem que ser realista, né? Eu acho que as pessoas às vezes precisam ouvir essas coisas, né? Porque senão você acaba caindo numa armadilha muito mais complicada. Você acaba entrando numa coisa que às vezes pode te ferir tanto, dependendo do grau que você também está, né, frágil, com a sua própria saúde mental debilitada, pode levar você a ficar muito, muito doente, a uma depressão, enfim, é um estado muito, muito ruim, né? Então, acho que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que buscar sempre tentar saber os nossos limites, né? Saber que as pessoas também estão invadindo ou não os nossos limites, se as pessoas estão nos respeitando, se as pessoas estão importando, né, com o que a gente sente. Esses parâmetros são básicos, né? A pessoa que é capaz de amar, ela vai tentar saber os teus limites, ela vai tentar saber se você está bem ou não, ela vai talvez te pedir perdão num momento
de verdade, não é aquele perdãozinho falso, não. Perdão mesmo, né? Olha, eu fiz errado, desculpa, não era por aí. Enfim, a gente sabe que é diferente. Temos que usar o nosso autoconhecimento em tudo na vida, para viver melhor, para nos relacionarmos melhor, para também buscarmos coisas para nós na vida, no nosso caminhar, trabalho, seja no amor, seja na vida com os filhos, seja com parentes, amigos, etc., para que nós possamos ter condutas melhores para nós também. Porque se você está bem, você vai estar bem com o outro. Quem está bem consigo mesmo, eu já falei isso aqui, vai conseguir dar amor para o outro tranquilamente, receber e dar, né? E esse mundo está muito sem amor, cara. A verdade é essa, tá todo mundo preocupado em comprar o carro do ano, né? Em comprar a televisão que estava lá na promoção do Black Friday, né? Você liga a televisão, é só anúncio, cara. Né? Não existe uma coisa que te leve a pensar no outro, né? É raro você ver pessoas que se doam, né? Como aqueles médicos que vão para a África cuidar de crianças doentes, pessoas que doam mesmo, aquilo é um amor profundo ao ser humano, né? Doam até a sua saúde às vezes em prol daquilo, porque podem pegar doenças difíceis de curar, né? Como nós tivemos, estamos tendo aqui também, né? Nós temos verdadeiros heróis que estão trabalhando com a pandemia e tem gente morrendo até hoje, né? E a gente tem que ver que isso é amor, né? Isso é dedicação ao próximo. Pessoas que gostam tanto do que elas fazem, se dedicam tanto à profissão delas e que são capazes de dar a vida por um ser humano que elas não sabem nem quem é, né? Essas pessoas são pessoas saudáveis, por incrível que pareça. Você fala, não, essas pessoas não gostam delas. Não, 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 não. Essas pessoas são pessoas saudáveis. Elas estão fazendo o que elas amam. E elas, às vezes, infelizmente, perdem a vida, mas elas perderam a vida fazendo o que elas amavam. Gente, eu vou ficar por aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, manda por direct, tá? A live vai ficar salva aqui no IGTV, para quem quiser assistir, que começou, entrou depois já, no finalzinho. E eu vou deixar também no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Márcia Arantes de Paula, tá? É só entrar lá e ver se quiser ou ver aqui no IGTV, ok? Eu queria que vocês me dessem também sugestões para as próximas lives. Eu vou trazer 2 psiquiatras que eu vou conversar. E eu gostaria de vocês me dessem sugestões de assuntos, porque aí, na verdade, talvez quem vá responder mais são elas, né? E são 2 pessoas muito boas, assim, são pessoas muito abnegadas também. E então, por favor, deixem assuntos que vocês queiram escutar de psiquiatra, tá? Ok? Beijo, muito obrigada, boa noite a todos, namastê.